Bom, gente, então, boa noite, viu? Eu iniciei a gravação uns minutinhos antes, para a gente não perder nada do início do tempo da aula. Talvez alguns nem me conheçam ainda, né? Porque eu tive só uma aula com a turma de vocês, eu assumi pela falta de professor. E a gente teve um encontro e eu depois precisei ir para Jataí participar do concurso, como eu tinha avisado, mas vocês devem ter visto que o Moodle deu uma remodelada grande, já tem bastante conteúdo, as aulas gravadas que a coordenação pediu dessas 2 semanas que eu não estive presente. Deixei ontem à noite uma das aulas que vocês já perderam, entendeu, de reposição, então eu falei sobre funções afim, tá? Está lá gravado. O conteúdo da aula de hoje não tem interseção com o que eu postei ontem à noite, então de modo que vocês tenham um prazo, né? É um conteúdo sequencial, mas o que a gente vai falar hoje não depende do que foi visto, né? Ou do que deverá ser visto no que eu postei lá no Moodle, tá bom? Então eu recomendo que deem uma olhadinha no Moodle. Quem não tem o hábito, o costume de acompanhar o Moodle, é bom que acompanhe, porque eu sempre alimento, tem lá novas listas de exercício, novo material, é sequencial, então já teve gente mandando e-mail, tá? Então, só para reforçar, assistam a primeira aula, onde eu explico tudinho, tá? Tem lá aqueles números, não são à toa, você não consegue abrir a atividade 2 se não tiver aberto a 1, a 3 se não tiver aberto a 2, tá bom? E assim sucessivamente, tá? Isso vai impactar lá no questionário avaliativo, né? Eu não sei qual será a atividade que estará acontecendo quando chegar no questionário avaliativo, mas ele certamente vai depender de todos os que vêm antes, tá bom? Então, assim, fiquem atentos a isso, tá? Então, sem enrolar muito mais, porque, na verdade, esse é um curso bem prejudicado, não só por estar na pandemia, mas por vocês não terem tido professores. Logo após eu ter assumido, eu ter ficado 2 semanas sem dar aula, eu vou começar o conteúdo e sinta-se à vontade, tá? Para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta, tá bom? Pode, sempre pelo áudio, igual eu expliquei para vocês. A hora que eu partir para aquela tela ali, eu já não consigo mais ver o que está acontecendo aqui na sala, tá bom? Eu vou só, né, mandar a lista de chamada para vocês preencherem, tá bom? Lembrem de preencher. Ao final da aula eu mando novamente, tá? Às vezes alguém certamente entra com a aula em andamento e aí acaba não pegando, tá? O link da chamada está aí para vocês preencherem e ao final, então às 20h15, eu volto para poder passar a lista de novo, tá bom? Então, no nosso curso, que é um curso para preparar vocês para o curso de Cálculo 1, é um curso que trata sobre revisões de questões do ensino médio, tá bom? O curso de cálculo, que é o curso sequencial, ele se baseia, né, no estudo de funções, comportamento de funções. Vocês vão ver lá que o limite de uma função é o comportamento, o limite da função num ponto é o comportamento da função quando ela está próximo desse ponto. Então, para isso, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre funções, sobre os gráficos de funções, e a ideia, então, é falar sobre isso, tá bom? Não é bem um curso de ensino médio, porque, por exemplo, em geral, no ensino médio, a gente está preocupado em resolver equações, inequações do segundo grau, embora que a gente fale rapidamente da equação do segundo grau, nós não temos por que falar sobre inequação e o estudo do sinal de funções quadráticas, tá bom? Vocês vão ver que os livros que são referência para vocês são livros do médio e acabam por abordar isso, a coisa que eu acabo não falando, porque na prática, no cálculo, você não precisa. Quando você continua a sequência de cálculo, então você estuda derivadas, uma das aplicações de derivadas é aprender a construir gráficos de funções, mas funções que têm comportamento assim, o que acontece quando o limite vai para o infinito. Então não é um gráfico de uma função quadrática, tá bom? Então assim, você não precisa se preocupar com o estudo do sinal. Tá? A gente extrapola esse conceito de gráfico que a gente vai aprender aqui agora, que são coisas bem elementares, tá bom? Então, a gente começa com a definição, né? O que é uma função quadrática para a gente, né? A definição é bem simplesinha. Uma função quadrática, então definição, tá? Uma função é dita quadrática, talvez vocês se recordem, se ela pudesse ser escrita da forma... eu vou pôr a definição, mas deixa eu escrever aqui, porque quando a gente está em sala, a gente costuma fazer assim. São funções que têm essa cara aqui, né? Aparece uma potência no 2 e o x aqui, certo? Então, ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Então, uma função é dita quadrática, né? Então, uma função f de r em r
é dita quadrática, além de quadrática, gente, então, lá no nosso tema, no nosso conteúdo, a ementa, para ser exato, fala sobre funções polinomiais, tá bom? Então, assim, essa aqui, na verdade, a gente chama função polinomial de grau 2, tá? Normalmente a gente apresenta só como função quadrática, mas é de fato uma função polinomial de grau 2. Então, eu vou deixar entre parênteses aqui para vocês, tá? Então, uma função é dita quadrática ou polinomial de grau 2, ok? Se existirem, então, se existirem A, B e C números reais, e aqui é muito importante, vou até enfatizar, se vocês olharem lá o vídeo sobre função afim, não é tão importante assim a questão do A ser diferente de zero. Aqui tá bom? Com A diferente de zero, tais que aconteça o seguinte, a nossa função ela tem a seguinte cara, f de x seja da forma ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Então, funções que tem essa apresentação são funções quadráticas, tá bom? Aqui ela é dita na quadrática, então, na variável x. Essa variável, por exemplo, vocês estudam, certamente vão ter o curso de física, então vocês podem ver que às vezes pode ter lá a variável tempo, então em vez de ser um x, vem o t, ok? Isso não faz diferença, tá bom? Qual é a variável, tá bom? Então aqui a variável em questão para a gente é a variável x, tá? Só para deixar isso claro, é a variável x. A, B e C são números, tá? Mas, a título de observação, então, essa variável poderia ser a variável t, uma função quadrática. AT ao quadrado mais BT mais C, ok? Ou poderia ser outra variável, variável U, não importa qual seja a variável. O que é importante, né? Os parâmetros a quais estão variando a nossa função. Essa função desse jeito, ela depende só de t, tá bom? A função que eu escrevi originalmente depende só de x, tá? Alguns exemplos de funções quadráticas, então. Exemplos. Exemplos de funções quadráticas. Então, primeiro exemplo, bem simplesinho, sei lá, olha, f de x, x ao quadrado, menos 5x mais 6, por exemplo, ok? Então, essa é uma função quadrática. O a é 1, né? Ou seja, o número que acompanha o x ao quadrado é 1. O b é menos 5 e o c é 6, tá bom? Um outro exemplo de uma função quadrática é isso. Então, vou pôr de preto aqui, b. Sei lá, g de t. Então, a gente pode ter assim, ó, menos 2t ao quadrado mais 5t menos 1, por exemplo, ok? Então, alguma modelagem física, né? Você descreve algum comportamento de alguma partícula dessa maneira. Ok? Então, o A é menos 2, o B é 5 e o C é menos 1, tá bom? A gente vai ver que esses A, B e C, eles importam para a gente quando a gente for falar sobre o gráfico da função, consequentemente sobre as raízes ou os zeros da função, tá bom? Nem sempre uma função, então um terceiro exemplo, precisa vir completinha, bonitinha assim. Você pode ter uma outra função, sei lá, uma função m de x, por exemplo, né? Só para f, g, outras letras, tá bom? Por exemplo, x ao quadrado menos 4, tá? Então, esta é uma função onde o a vale 1, o b não aparece, certo? Então, é porque ele é zero. Ou seja, não aparece ninguém com x. E o c é menos 4, ok? Quebrar a página para pôr mais alguns exemplos, né? Vamos explorar alguns exemplos nessa aula, tá? Letra D, então, por exemplo, a função v de t, dada por 2, eu já usei lá, sei lá, então, t ao quadrado sobre 2, menos 5t, ok? Então, por exemplo, nesse caso, o a, gente, ele é meio, né? Olha só, porque aqui você tem, na verdade, meio t ao quadrado menos 5t. Então, o a vale meio. O b vale menos 5. E o c não apareceu. O c é zero. Okay? Importante, sempre o coeficiente a tem que aparecer. Um último exemplo, né? Você poderia ter uma função, aí eu vou usar f de novo, não tem problema, f de x dada por, sei lá, 3x ao quadrado, né? Então, o a é 3, o b e o c são ambos
0. Ok? Então, alguns exemplos de funções quadráticas. Nós não conseguiríamos, né, listar muito mais exemplos. Eu listei, então, com coeficientes negativos, frações, ok? Então, assim, só para ilustrar, deixar isso claro, esses A's, B e C's são números reais, tá bom? Então, pode aparecer uma raiz, não há problema, tá? Eu vou dar mais um exemplo aqui, isso é um exemplo F. Então, a função n de x, por exemplo. Você pode ter assim, ó, raiz de 2x ao quadrado menos 3/5 de x mais π, por exemplo. Ok? Não, algo bem esdrúxulo, mas não impede de acontecer, tá bom? No caso, o A, vou pôr até um menos aqui. O A é menos raiz de 2, o B é menos 3/5 e o C é π, tá bom? É claro que situações como essa quase não aparecem em exemplos para a gente, tá bom? Até porque a gente trabalha com problemas que modelam as situações reais, dificilmente vai vir algo desse tipo, tá bom? Mas não impede de acontecer, tá bom? Então, a gente falou sobre a função, vou falar aqui sobre, então, o que é o valor da função em um número, tá bom? Então, toda vez que a gente fala de uma função, é bom reforçar isso, tá bom? Para isso ficar claro, né? Aí, com o tempo, isso vai ficando tão claro que a gente não precisa falar para as outras funções, tá bom? Então, o valor de f de x, uma função quadrática, Professor, pois não. boa noite. Boa noite. Compartilhar a tela, por gentileza. A tela tá compartilhada. Aqui para mim tá a tela pequena, como fosse de igual todo mundo aqui. Uai, eu vou até fechar minha câmera, porque... Uai, que É só estranho. você clicar nos 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos que vai estar lá para você maximizar a tela. Nunca aconteceu isso. Só um minutinho. Eu usava... Lorena, é só você clicar nos 3 pontinhos onde É está com ela, aparecendo a tela. não comigo, né? Isso, professor. Ah, tá bom. Para Você tem você que tá normal, clicar. né? Tá, para mim tá normal. É só Ah, clicar tá nos bom, 3 tá bom. pontinhos onde tem lá, onde está aparecendo, onde a tela está sendo gravada, compartilhada. É porque, assim, eu achei que fosse... Bom, agora alguém começou a apresentar. Se você clicar na tela do professor também, ela aumenta. Clica 2 vezes, se não me engano. Porque, para mim, ela parece maximizada, né? Eu até desliguei a câmera agora para ver se ajuda para vocês, mas... Para mim não sei o que tá sendo muda. maximizada também. Eu coloquei aqui compartilhar a tela aqui, para esse do professor. Deu certo aqui, eu acho. Mas se você compartilhar, os outros vão ver a sua tela, não a minha, né? Enquanto eu estiver dando aula. Então tá acontecendo, é isso? Não. Agora eu até cancelei o seu compartilhamento, senão Ah, então deu certo. os Que outros vão ver. apareceu foi a sua aqui. Eu acho que talvez se você clicar, igual ela falou sobre o meu nomezinho lá, ele aparece, não sei se você está vendo pelo celular, mas ele aparece maior, né? Ok? Resolvido o problema? É Lorena que estava falando, certo? Tá resolvido agora? Tá sim, professor, obrigado. Ah, então tá bom, vou continuar então, tá? Olha, fiquem à vontade, tá? A hora que vocês precisarem, tá? Então, quando a gente tiver uma função quadrática, o que é o valor dessa função em um número, digamos, em um número x0? Ok? É simplesmente, gente, trocar o x por esse número x0 que foi dado, certo? Então, assim, na prática, você obtém, então, o valor da função em um número simplesmente trocando o x por esse número. Então, você vai ficar com a vezes x0 ao quadrado, mais b vezes x0, mais c. Okay? Então, exemplo, tá? Exemplos. Exemplos. Olha só. A primeira função que eu passei lá para vocês, agora eu vou explorar ela um pouquinho, tá bom? Era a função f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Ok? Então, por exemplo, o que acontece quando eu calculo f de zero? Quando eu calculo f de zero, então o que eu vou fazer é trocar o x por zero. Então, 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Então, observe que 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 é 0, somar 0 com 0 dá 0, sobrou só 6. Ok?
Essa é uma coisa interessante. Na verdade, toda vez que a gente calcula f de 0, dá sempre o termo independente, dá um C. Eu vou colocar essa observação depois, tá bom? Mas isso a gente percebe nesse exemplo. E pode, né, de modo geral, observar que se você trocar o x por 0, só tem um lugar que não depende do x, que é o termo independente, tá bom? Ou seja, o termo que não tem x ou c. Então, f de 0 dá sempre o termo independente, tá? Eventualmente, o f de 0 pode dar 0. Então, significará que o termo independente é 0, e a gente vai ver que isso também é uma raiz, né, um zero da nossa função. Vou falar já já disso. Então, sei lá, esse primeiro exemplo. Segundo, o que seria, por exemplo, o f de 1? Então, é você 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6. Então, 1 ao quadrado dá 1, menos 5, mais 6. Então, 1 mais 6 é 7, menos 5, 2. Ok? O que é f, por exemplo, de menos 1? F de menos 1, então, é trocar o x por menos 1. Então, era menos 1 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 1, mais 6. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes menos 1, então, menos vezes menos é mais. 1 vezes 5, 5, mais 6. 5 mais 6, 11. Mais 1, perdão. 12, não 11. F... Eu vou pôr isso aqui até de outra cor, vocês já vão entender por quê. Olha só. O que é f de 2, por exemplo? F de 2, então, é trocar o x por 2, certo? Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2 é 10, então, menos 10, mais 6. 4 mais 6 é 10, menos 10, deu 0, certo? Quando isso acontece, então, como eu falei, eu vou escrever essas definições já, mas a gente vai dizer que esse 2 é um 0. Entenda o 0. A gente não usa raiz, eu já explico por quê, tá bom? Mas você pode pensar sempre como raiz, se te ajudar a lembrar, tá? Raiz da função. Qual é a função que a gente estava mexendo? X ao quadrado, menos 5x, mais 6, tá bom? Então, esse número 2, ele é um número que faz com que quando você substitua, né, na função, o resultado seja 0. Por isso que a gente chama 0, tá? Quando a gente está... Então, eu vou quebrar a página aqui, só para pôr uma observação. Então, quando eu estou pensando aqui assim, vocês provavelmente já viram em algum momento da vida um tipo de equação como essa, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, eu quero resolver essa equação, certo? Eu quero achar os valores de x que tornam ela verdadeira. Então, aqui eu estou falando sobre resolver equações. Aqui, equações possuem raízes, tá bom? Funções não possuem raízes, funções possuem 0. Por isso que o termo correto é esse. Eu escrevi 0, tá? Nem devia ser entre aspas, mas foi só para ajudar vocês a lembrar, tá bom? Então, 2 não é uma raiz dessa função. Embora a gente, na prática, às vezes acabe dizendo que é uma raiz, ele é um 0, ou seja, ele é um número que, quando a gente substitui na função, a função se anula. E a gente vai ver que isso significa que é nesse número onde a função vai passar o gráfico dela no eixo x. Eu vou pôr já o gráfico dessa função. Vou provavelmente falar de gráfico só na próxima aula com vocês, mas eu vou usar o software que eu tenho, o GeoGebra, para mostrar para vocês uma ideia sobre o gráfico dessa função, tá bom? Então, essa questão 4, ela poderia motivar, né, uma outra pergunta. Então, assim, uma questão 5 aqui. Será que a gente consegue determinar os valores de x, né, faz que f de x seja 0? Ou seja, será que a gente consegue determinar todos os zeros da função x ao quadrado menos 5x mais 6? Isso sim, então seria resolver essa equação. Será que a gente consegue achar outros valores? Tá bom? Nós vamos ver que tem uma fórmula para isso, tá bom? Se a gente, quem conhece essa fórmula, por exemplo, consegue achar o outro valor. Eu vou dar só a resposta hoje aqui. Na verdade, a gente vê que equações do segundo grau, então uma equação como essa, sempre tem duas raízes. Eventualmente, essas raízes podem ser complexas, tá bom? Não é o caso, o objetivo desse curso. Mas, em geral, quando o delta lá a gente vai dar negativo, a gente diz, ó, não tem raiz real, tá? Mas sempre tem duas. Ou duas reais, ou duas complexas, tá bom? A outra raiz, se vocês souberem uma forma de resolver isso aqui, e aí eu não sei se vai dar tempo no final dessa aula ou no início da outra, eu vou ensinar como a gente pode resolver. A outra raiz que a gente consegue descobrir é 3. Bom, 3 é um outro número que, quando eu substituo ali,
a continha dá zero. Então, se eu calcular f de 3, eu vou ficar com 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. Isso dá 9, né, 3 ao quadrado. 5 vezes 3, 15, mais 6. 9 mais 6, 15, menos 15, 0. Ou seja, 3 também, né, é um zero da função. Eu vou só colocar a função f para não ficar repetitivo, né? X ao quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Ok? Então, a gente viu algumas coisas importantes em exemplos, e eu quero, então, pôr isto como algumas definições para a gente, tá bom? Falar o que é o zero de uma função. A gente já falou o que é o valor da função em um número. Eu quero falar o que é o zero e quero falar que o f de zero sempre dá c, tá bom? Então, assim, se a gente pôr como observação, então, a primeira delas é o seguinte, né? A gente tiver uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, o f de zero sempre dá o termo independente. A gente chama de termo independente, tá bom? O c. Independente. Ok? Ou seja, é o termo que não depende de x, é o único que não tem x. Por que isso acontece? É igual eu falei lá atrás para vocês, vou deixar a continha aqui, bem simplesinho. F de zero, então você vai ficar com a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. O fato é que quando a gente multiplica por zero, sempre dá zero, e se você soma zero, não muda nada, certo? Isso sempre dá o próprio c. Foi o que deu aqui nesse exemplo, certo? Ó, f de zero deu o número 6, tá bom? Isso não é coincidência, tá? A segunda observação, na verdade, é uma definição, né? Você pode até anotar como uma definição depois, eu sempre disponibilizo essas notas, é o seguinte, né? Um zero, ok? Então, eu vou deixar assim, um zero, entre parênteses, é errado dizer, mas ajuda a lembrar, uma raiz para uma função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, é um número. E aqui, gente, nesse caso, eu vou pôr de verde para vocês lembrarem. A gente está trabalhando só com números reais, tá bom? Então, para a gente aqui é sempre um número real, tá? Então, digamos, um número real x0, tal que f de x0 seja zero, tá bom? Ok? Então, essa aqui, uma observação aqui dentro é o seguinte, né? Vamos provar que funções quadráticas admitem sempre 2 zeros. Aí, esse 2 zeros é meio abusivo. Aí eu vou ensinar vocês um termo lá, que é o seguinte. A princípio, complexos. Ok? E aí, no nosso estudo, só vai servir os que são reais. Então, se uma função não tiver uma raiz real, a gente vai dizer que ela não tem raiz. Isso, na prática, significa que a gente vai ver que ela não vai cortar, não vai passar no eixo X. Eu vou já pôr uns exemplos no GeoGebra para vocês. Contados as suas multiplicidades, tá bom? Na prática, a gente vai dizer o seguinte, olha, tem 2, ou tem um de multiplicidade 2, 2 reais distintos, ou um de multiplicidade 2, ou quando forem os dois complexos, para que a gente, o nosso efeito de estudo, inclusive para o cálculo, a gente vai dizer, olha, não tem raiz real, ok? Não significa que não tenha raiz, mas só não tem raiz real, tá bom? Esse a gente vai provar, como eu falei, na próxima aula, tá bom? Eu quero, então, eu vou parar de partilhar a tela aqui um minutinho, e eu quero mostrar para vocês, rapidamente, o comportamento de algumas funções quadráticas no GeoGebra. Então, eu vou voltar aqui na tela um segundinho com vocês, vou parar de partilhar, tá bom? Enquanto eu abro o aplicativo que faz o desenho de gráfico de funções, tá? Só um segundinho enquanto eu abro o GeoGebra aqui e partilho ele com vocês.
Pronto, agora já abriu. Eu vou até digitar aqui enquanto eu estou aqui na sala e estava abrindo. Se vocês tiverem curiosidade de baixar, esse é um software gratuito, GeoGebra, e ele faz construções de gráficos, tá bom? Pode auxiliar vocês no estudo de cálculo 1 ou cálculo 2, além de matemática elementar, que ajuda a dar uma visão de como a função se comporta, tá bom? Deixa eu, então, mostrar aqui para vocês o seguinte. A função que a gente estava trabalhando era a função x ao quadrado menos 5x mais 6. Ok? Então, essa era a função. O comportamento, né, o gráfico dela, lembra, o conjunto dos pontos do plano que satisfazem a relação x e y, onde o y é x ao quadrado menos 5x mais 6, esse pedacinho de verde aqui, tá bom? Eu vou pôr de outra cor, que eu acho que ajuda vocês a verem. Deixar aqui. Vou até deixar um pouquinho mais espesso, que ajuda a ver. Pronto. Ok? Então, o que a gente consegue provar, gente, na verdade é o seguinte. Qualquer função quadrática tem o seu gráfico sendo uma parábola, tá bom? Essa parábola tem algumas informações importantes, tá bom? A primeira é o seguinte. Toda vez que eu, por exemplo, observar aonde a função passa no eixo y, então eu vou pedir aqui interseção para a gente, só para vocês verem isso. A gente visualmente percebe isso, mas eu quero que ele apareça um ponto. Então, o gráfico da nossa função e o eixo y. Ele deu A, só apareceu A. Eu quero que apareçam as coordenadas aqui para vocês. Então, deixa... Pronto, olha só. Uma coisa importante. Então, por isso que não foi à toa que eu falei lá, né? O f de 0 deu 6, tá bom? A nossa função, ela sempre encosta no eixo y exatamente quando o x é 0, ou seja, quando o y é o termo independente, o número 6, tá bom? Observe aqui que essa função ela encostou em 2 pontos no eixo x. Esses 2 pontos são exatamente os valores de x daquela pergunta. Quais são os números x onde a função se anula, ou seja, onde f de x é 0? São as raízes da função. Se eu pedir a interseção, então, de novo, da função com o eixo x, ele me dá 2 pontos, ok? Um deles, eu vou pedir para exibir para vocês, um deles tem coordenadas 2 e 0, e o outro tem coordenadas... Opa, desculpa, eu cliquei sobre a função, perdão, é sobre o ponto que eu quero. Um deles tem... Olha. Ok, agora acho que vai. E um deles tem coordenadas 3 e 0, ou seja, quando x é 2, o y é 0, quando x é 3, o y é 0, ok? Existe um outro ponto importante no gráfico dessa função, e eu estou explorando esse exemplo, mas depois a gente pode pensar isso em outros exemplos. Que é o seguinte, eu vou tirar um pouco o zoom. Essa função, ela tem um eixo de simetria, e o eixo de simetria é dado pela a reta, nesse caso aqui, a gente já vai ver. Eu preciso pôr ponto, perdão. Vou pôr ela de vermelho. Vou deixar mais grosso um pouquinho. O eixo de simetria dela é exatamente sobre o ponto onde o x vale 2,5. É a média das raízes, tá bom? 2 e 3, 2 mais 3, 5, por 2, 2,5, tá? Tem 2 raízes, o eixo de simetria é 2,5. Isso significa pra gente o seguinte. Deixa eu achar. Ok, o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu pegar aqui, segmento. Então, se eu pego 2 pontos E e F sobre a nossa parábola, que tem a mesma altura, ou seja, estão no mesmo nível, tem o mesmo Y, no caso os dois são o número 2 aqui, ok? A distância de até a interseção com esse eixo de simetria é a mesma de F até esse ponto aqui, ok? Deixa eu pedir para ele calcular essa distância para vocês verem. Pronto, esse é aqui no exercício, para esse é o ponto G. A distância em centímetros, ele vai dar em centímetros, ok? Mas então, 1,5, e agora eu quero aqui de F até G também 1,5, tá bom? Então, essas distâncias são a mesma. Se a gente fizer variar estes pontos
para deixar ele sobre o mesmo nível, por exemplo, se eu baixar daqui para o 1, certo? Baixei para o 1. Vou baixar esse aqui para o 1 também, ele vai dar o mesmo tanto. Qualquer que seja o lugar, basta que tenha o mesmo nível, a mesma altura, ok? Agora, tem algumas coisas interessantes sobre o gráfico de funções quadráticas que a gente consegue tirar. Eu vou apagar um pouco dessas informações, está muito poluído, fica ruim para a gente ver, né? Muita informação também é ruim. Então, vou tirar a reta aqui, tá? Pronto. Deixa eu tirar o nome também da função que está ocupando espaço só. Bom. Sem exibir rótulo nenhum. Se a gente olha para essa função, então ela tem um eixo de simetria, mas observe o seguinte, essa função ela vinha decrescendo, vinha caindo, e em um dado momento ela para de crescer e começa a subir. Isso parece que é exatamente sobre quando o x é esse 2,5, ok? Então, esse ponto que está chamado aqui de D, na verdade, a gente vai dar o nome para ele de vértice. Vai chamar esse ponto de V, tá bom? Ponto V de vértice, ok? As coordenadas desse vértice são obtidas, a gente vai aprender, da seguinte forma. O V, ele tem coordenadas... Estou digitando aqui, acho que talvez não esteja aparecendo para vocês, tá bom? Menos B sobre 2A. E a gente vai aprender menos delta sobre 4A. Não sei se já apareceu para vocês. Pronto. Olha, esse V tem coordenadas menos B sobre 2A e o F de menos B sobre 2A. Esse F de menos B sobre 2A vai dar menos delta sobre 4A, onde delta a gente vai ver que é o discriminante que nos ajuda a obter essas equações, os números 2 e 3, tá bom? O que eu quero falar um pouquinho mais sobre funções quadráticas? Então, eu não quero... Eu quero tirar essa função aqui agora e quero pôr outra, tá? Eu estou apagando as informações, tá? O que a gente consegue perceber sobre funções quadráticas é o seguinte. Então, chamei de f, então vou chamar de função g de x, ok? A função x ao quadrado. Então, ela dá um resumo bom para a gente. Ai, não apareceu. Agora está meio travado o computador. Então, a função g é a função x ao quadrado. Observe que a função x ao quadrado deve estar ruim para ver, eu vou melhorar um pouquinho aqui. Então, vamos pôr ela de vermelho e aumentar a espessura dela. Acho que fica melhor para enxergar, né? Ela também é uma parábola, tá? Ela tem o seu vértice sobre o zero e a raiz dela, no caso, é só o zero, tá? Mas ela tem uma parábola com a concavidade voltada para cima, tem um eixo de simetria sobre o eixo y, né? Ela decresce até o zero e passa a crescer a partir do zero, ok? Se eu pego uma função, sei lá, m de x menos x ao quadrado, ok? Então, essa aqui tem um coeficiente negativo. Então, eu vou dar um zoom para cá. Então, vou pôr uma cor boa de ver. Pronto, olha só. Vou apagar a vermelhinha, tá? Ela é também uma parábola, tá bom? A função menos x ao quadrado, ela também é uma parábola. Só que ela está fazendo o contrário. Ela está crescendo até o zero e depois passa a decrescer. Okay? Mas o que a gente percebe de comum em qualquer parábola, tá bom? Em qualquer função dessa quadrática? Os seus gráficos são sempre parábolas, tá bom? O que descreve se ela vai estar um pouco mais à direita, à esquerda, um pouco mais acima, abaixo, são as outras variações dadas pelos termos independentes. Pelos outros dois termos, o bx e o c, certo? Por exemplo, se eu pego essa função quadrática, que era x ao quadrado, por exemplo, x ao quadrado mais 1, então, observa, ao colocar x ao quadrado mais 1, essa função já não encosta no eixo x. Ela não tem raiz real, mas todo o outro comportamento dela é o mesmo. Olha, quando o A é positivo, a concavidade é voltada para cima, tem um eixo de simetria, não tem raiz. Mas, por exemplo, se eu colocasse assim, em vez de x ao quadrado mais 1, eu colocasse x ao quadrado mais 2x. Pronto, ela mudou, ela veio um pouquinho para a esquerda, certo? Eu vou apagar de azul. Ela tem duas raízes agora, e tem um eixo de simetria, que é na média, né, dessas raízes, ok?
Se em vez de mais 2x eu colocasse um menos 2x, ela ia andar para a direita um pouquinho. Observe, olha só que interessante. Eu vou até pôr aqui h e h1 de x, para a gente ver a diferença entre elas. Ó. X ao quadrado mais 2x. Olha só, a gente soma mais 2, vai para a esquerda, né? Se você coloca menos 2, ela vai para a direita, ok? Se você compara com a x ao quadrado, ok? Agora, por exemplo, se eu pegasse a função, sei lá, t de x, x ao quadrado, menos 2x, mais 1, ok? Então, deixa eu apagar as outras, olha só. X ao quadrado menos 2x mais 1. Então, ela mudou seu comportamento um pouquinho, porque esse termo independente ela somou 1, ela desceu uma unidade nele, ok? Se eu coloco aqui, às vezes, sei lá, um menos 1, olha, observa, ele veio para baixo um pouquinho, ok? Então, isso influencia, mas a questão de ser uma parábola e a concavidade ser para cima não muda nunca, ok? Eu estou expondo só esse exemplo porque, né, na verdade, tem uma infinidade. Se a gente olhar agora para o menos x ao quadrado, então observa o seguinte, menos x ao quadrado. Se eu vou lá e chamo assim, sei lá, n1 de x, bom, assim, menos x ao quadrado, mais 1. Então, olha só, ela subiu, deu um salto de uma unidade para cima, tá vendo? Esta função, vou pôr ela de vermelho aqui, para ficar bom para vocês verem, ela tem duas raízes, e seu eixo de simetria também está sobre o zero, certo? Agora, se eu colocasse assim, sei lá, um m2 de x, eu boto menos x ao quadrado, em vez de ser mais 1, põe menos 1. Olha só o que acontece. Ela cai em uma unidade, então essa não tem raiz, ou seja, você não encontra números onde ela corta o eixo x, ok? E agora, a mesma consideração que a gente fez, a gente poderia fazer aqui, sei lá, se em vez de menos x ao quadrado, fosse menos x ao quadrado mais 2x, por exemplo. Desculpa, travou. Agora sim. Mais 2x, por exemplo. Ok? Então, ela vai andar um pouquinho para a direita. Ah, e se eu colocasse menos 2x ao quadrado? Ela anda um pouquinho para a esquerda. Okay? E para as outras também. Então, assim, o que eu quero falar é que o comportamento dessas funções quadráticas, eles obedecem um padrão gráfico, tá bom? E esse é o objetivo da nossa próxima aula, é falar sobre o gráfico de funções quadráticas. São sempre parábolas. A concavidade dessa parábola, ou ela é voltada para cima, se o coeficiente do A for positivo, ou para baixo, se o coeficiente do A for negativo. E essas outras informações que eu vim falando aqui agora, só mostrando em desenhos, ok? Então, assim, explorei bastante desses desenhos, porque aqui o software faz bem rapidão, né? E coisa que a gente menos tem nesse modo de ensino é tempo. Esses outros coeficientes, ele diz se a sua parábola vai um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para cima do eixo Y, ou um pouco mais para baixo. Okay? Isso também, você consegue determinar isso fazendo um estudo de 5 tópicos, basicamente, que eu vou resumir na próxima aula para vocês. Você olha para a concavidade. Positivo para cima, negativo para baixo. Você vai olhar para a função se ela tem raízes. A gente vai aprender aquela fórmula que eu falei, ó, a fórmula é essa. É para a gente achar as raízes. Se tem duas raízes, então ela vai cortar em 2 lugares. Se tem uma raiz, ela vai tangenciar o eixo x, seja por cima ou por baixo, vai depender da parábola. Se não tem, é quando fica flutuando, não encosta no eixo x, ou por cima ou por baixo. Onde ela passa no eixo y? Passa no eixo y sempre no valorzinho do c. Okay? E onde a função, então assim, você sabe assim, a função está subindo, está crescendo até um certo ponto e ela começa a decrescer, como está aqui no gráfico, certo? Que hora ela vai começar a decrescer? No vértice. Como é que eu vou achar esse vértice? Vou achar fazendo a continha que eu vou mostrar para vocês. Mas a gente só precisa conhecer isso para conhecer o comportamento de uma função quadrática, tá bom? E aí, como eu falei, essa é a distinção do nosso curso para um curso do ensino médio, né? A gente não quer, eu quero resolver uma inequação de segundo grau, quero fazer o estudo sinal, não. Eu quero entender o que é uma função quadrática e como o gráfico dela se comporta, tá bom? Vou voltar lá para a mesa um pouquinho, para eu poder caminhar para finalizar a aula. Na próxima aula, como eu falei, eu vou falar com vocês sobre o gráfico. Só fazer aparecer a mesa aqui de novo, só um minutinho. Falar sobre a taxa de variação, porque é um tipo de conta que a gente faz bastante em cálculo. Isso a gente tem a ver com derivada.
Eu estava saindo da sala, eu vi que alguém tinha levantado a mão. A Paula, professor, foi pode falar, eu. Paula. Boa noite, tudo bem? Fica à vontade. É que acabou que minha internet caiu e eu não consegui acessar o link da chamada. Ah, sim. Falta 5 minutinhos para acabar a aula e eu mando de novo, tá bom? No início da aula e no final Tá bom. eu sempre mando, tá? Tá bom, De obrigada. nada, viu? Então, gente, eu vou só falar sobre a taxa de variação, né, da nossa função quadrática, que uma função afim, se vocês puderem depois, devem ver o vídeo depois, vocês vão ver que a taxa de variação da função afim é sempre constante. Numa quadrática, vamos ver o que acontece com ela, tá bom? Essa é uma coisa que a gente faz bastante, vai fazer bastante em cálculo, tá bom? Então, imagina o seguinte, eu tenho a função ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Então, o que é a taxa de variação? A taxa de variação é o seguinte, você calcular f de x mais h menos f de x sobre h, ok? Ou, dependendo de algum livro, a gente pode vir escrito assim, não é errado, tá? Eu até prefiro, eu vou deixar aqui, essa aqui é a taxa de variação, tá bom? Ou pode vir escrito assim também, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. As duas, na verdade, dizem a mesma coisa, tá bom? Se você chama x menos x0 de h, a da direita e da esquerda ficam a mesma coisinha, tá bom? Então, eu até prefiro, né, fazer a taxa de variação dessa maneira, tá bom? Olha, então, o que acontece se eu fizer isso aqui? F de x menos f de x0 sobre x menos x0. Ok? Aqui que é importante, x diferente de x0. E aqui, né, porque senão eu dividiria por 0, e aqui o h diferente de 0, tá? Se você for fazer essa continha. O f de x é ax ao quadrado mais bx mais c. O que é f de x0? Então, é ax0 ao quadrado mais bx0 mais c. Isso sobre x menos x0. Ok? Então, nós vamos conseguir pôr algumas coisas em evidência. E isso é bom para a gente, olha só. Aqui eu tenho ax ao quadrado menos ax0 ao quadrado. Eu posso pôr o x em evidência, o a em evidência, eu fico com x menos x0, ambos ao quadrado, né? X ao quadrado menos x0 ao quadrado. Mais, então, de outra cor aqui, o b. Né? Observa, eu tenho bx menos, né, bx0. Então, eu posso pôr o b em evidência, eu fico com x menos x0. E olha que interessante. O termo independente está somando e está subtraindo, né? Tem o sinal na frente aqui. Então, quando você faz essa divisão, você fica com essa expressão. Aqui me parece que a gente consegue, de alguma maneira, cancelar x menos x0 aqui, certo? É o que a gente vai fazer, tá bom? Recorde aqui, de produtos notáveis, tá? Isso é bem utilizado no cálculo. Se você tem a diferença de dois quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado, você pode fatorar como sendo a menos b vezes a mais b. Aqui, no caso, eu tenho x ao quadrado menos x0 ao quadrado. Então, eu posso fazer x menos x0, x mais x0, ok? Mais b vezes x menos x0. Ambos dividido por x menos x0. Okay? Então, observe aqui o seguinte. Eu posso, então, dividir todo mundo por x menos x0. Eu tenho esse fator em todo mundo, certo? Cancelei ele. Então, aparece aqui para a gente o seguinte, olha só. Fica a, que estava lá, x mais x0, mais b, ok? Então, a taxa de variação dessa nossa função, se você quiser deixar assim, ela não é constante, ok? Para cada número x0 que você fizer a sua função variar, para cada valor de x0 que você fizer o x variar, então você pensa, aumentou uma unidade ou diminuiu uma unidade. Isso vai impactar sobre a taxa de variação da sua função. Então, ela não é constante, tá bom? A gente consegue fazer interpretações físicas quando a gente está lá no cálculo, como, por exemplo, achar a aceleração de um objeto, certo? Então, pensando em uma aplicação física. Você tem uma partícula se locomovendo a certa velocidade pelo tempo, certo? Você consegue achar a aceleração como sendo a taxa de variação da velocidade ao longo do tempo. A interpretação para aquele número da velocidade é obtido dessa maneira aqui, certo? Ou quando faz um lançamento de um objeto, tá?
Então, tem algumas aplicações físicas interessantes que certamente vocês vão ver no curso de física que tem, tá bom? Eu estou de volta aqui na sala, vou passar o link da chamada, tá? Mas só para deixar registrado, na próxima aula, então, a gente vai falar sobre gráfico de função, tá? E aí a gente fecha a parte de funções quadráticas, ok? Então, gráfico de funções quadráticas. Para falar sobre o gráfico de funções quadráticas, gente, como eu falei, tem aquele roteirinho de 5 passos que eu vou passar para vocês, tá? Aquilo que eu fiz no software, a gente vai aprender a fazer um esboço, claro que, pelo menos o meu fica bem ruim, principalmente por ser numa mesa como essa, não é igual ao quadro, né? Então, assim, já não fica bom, mas a gente consegue ter uma ideia geral do comportamento de funções quadráticas. Parte considerável da próxima aula vai ser sobre como a gente faz aquele outro pedaço que eu não sei vocês, que é como achar, vamos provar que funções quadráticas admitem sempre 2 zeros, tá bom? E esse sempre 2 zeros é o seguinte, olha, se você pudesse trabalhar com números complexos, parte desses zeros eventualmente seriam números complexos. Aquelas funções que eu botei lá no desenho para vocês, olha, ela não corta o eixo x, é porque ela tem 2 raízes complexas, tá bom? E aí no cálculo, que é um curso introdutório, a gente não mexe com isso, porque quando a gente passa a considerar números complexos no cálculo, isso vira uma outra disciplina que é uma disciplina avançada, até para matemática, chama variáveis complexas, tá bom? Onde você faz o cálculo sobre números complexos, né? Mas não é o objetivo do curso, nem nada nesse sentido para a gente, tá? Então, eu vou finalizar a aula passando aqui para vocês o link da chamada de novo e aguardando vocês para a nossa última aula do ano, tá? Porque vai ser dia 22, depois tem uma pausa, né? Até o dia 3. Eu falar com vocês sobre gráfico. E se ficar faltando algo sobre esse gráfico, eu vou deixar gravado para vocês, porque daí quando a gente voltar do ano letivo, a gente pode seguir para outros tipos de funções. A gente fala sobre funções exponenciais, que são importantíssimas no cálculo também, tá bom? Então, esse é um curso de tópicos de funções, né? A gente aprende um pouquinho sobre cada função sem muita embromação, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? Nadinha pelo chat. Professor, eu não tenho nenhuma dúvida não, mas eu gostei muito da sua aula. Assim, coisas do ensino médio que eu aprendi com muita dificuldade, você explicou, e nossa, me entrou muito rápido na minha cabeça, fiquei assustada. Olha, é um bom sinal, primeiro porque, então, um curso de nível superior, então assim, já teve um certo avanço, e quando a gente pode revisar algo que a gente olha uma visão mais de cima, parece mais simples. Mas é também meio perigoso, né? Porque, assim, como eu falei, essas aulas que eu estou dando são bem superficiais, assim, é um resumo, né? Um tópico de função quadrática. O que é interessante? Sentar de frente do exercício e ver, assim, se a facilidade que você achou ao ver a aula, ela se reflete na solução do exercício. Se isso acontecer, então é que você está muito bem. Porque, às vezes, a gente pode achar, assim, tinha um amigo meu que falava, depois que a onça está morta, não pega no rabo, né? Então, assim, parece ser fácil, mas nem sempre é. Por exemplo, depois que a gente fizer a próxima aula, porque hoje foi só uma introdução mesmo, o que é a função quadrática, né? Você pegar sozinho e falar assim, eu consigo fazer um gráfico de uma função quadrática? Ou tem o gráfico de uma função quadrática, será que eu consigo dizer qual é a função que descreve ela? Se você responder isso tranquilamente, então é porque realmente foi bem, tá bom? Então, assim, acho que o parâmetro tem que ser esse, tá? Mas que bom que gostou, tá? Oi, professor, boa noite. Eu também gostei, Boa noite. só que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de pegar o raciocínio, assim, ainda mais à distância. Eu espero que quando voltar presencial seja mais fácil. Tá bom. Também, na verdade, todos nós estamos doidos pelo presencial, viu? Mas é assim, eu digo, sempre falo com os alunos que matemática é meio como andar de bicicleta, certo? O difícil, professor, o ruim é que eu não sei andar de bicicleta. Aí não, entendeu? Então. Eu
eu tô com muita dificuldade. Nas últimas aulas, nos 2 últimos vídeos que eu assisti, a aula de 50 minutos ficou uma aula de 4 horas para mim, porque eu ficava só voltando o que eu não tinha entendido. Então, no caso, eu não entendi nada, entendeu? Eu tô com muita dificuldade mesmo. Então, eu ia falar exatamente sobre isso aí pelo seguinte, é até bom para identificar as dificuldades. Mas é o seguinte, a analogia com andar de bicicleta é assim, ninguém aprende, como você falou, né, não sabe andar, né? Andar sem a rodinha. Quando a gente vai aprender, quando é criança, ó, você aprende com as 2 rodinhas, depois com uma, tira, cai bastante, depois um dia, um belo dia, equilibra um pouquinho, anda, quando assusta, está pedalando longe, certo? Na matemática é a mesma coisa. Diferentemente de qualquer outra disciplina que vocês vão estudar, os conceitos de matemática são cumulativos. Então, por exemplo, professor, eu entendi o que você falou aqui agora, mas eu não sei trabalhar com frações. Então, você não vai conseguir desempenhar o curso. Então, essa é uma coisa pessoal. Realmente, cada um tem que ver assim, o que eu sei e o que eu não sei para poder seguir, entendeu? Porque, assim, a gente aprende a contar, depois aprende a somar, depois aprende a subtrair, depois dividir, conhece as frações, depois é apresentado outro tipo de número, que são os números reais, né, que as frações não servem para tudo. E esses conceitos, eles não se excluem, eles são cumulativos. Então, quando chega num curso como esse, que é um curso sobre funções, a gente espera que o aluno ou a aluna, ele já saiba todos esses conceitos. Você precisa saber somar frações, precisa saber dividir números, precisa conhecer as regras de sinais, diversas coisas, ou seja, tudo que é relacionado ao ensino fundamental. Porque essa, no caso, é uma revisão do médio, certo? Então, assim, se a dificuldade está aí atrás, não adianta pular essa parte, né? Olha, eu pulei porque, senão não vou acompanhar. E aí, na verdade, vai ficar mais perdido, porque foi o que eu falei para outro colega, falou, parece que está fácil. Por isso que eu falei assim, uma coisa é a gente ver o que está pronto, outra coisa é tentar fazer. Então, quando eu somo 2 frações bem rapidinho, para mim está claro como eu somo. Se quando eu estou somando 2 frações, só para dar um exemplo, alguém está com dúvida, então é hora de parar aí e falar assim, olha, eu tenho que aprender isso, porque senão o resto do conteúdo ele vai se sobrepor, é um tijolinho em cima do outro, é matemática, entendeu? Então, se a dúvida está aí, talvez é a hora de falar assim, olha, eu preciso refazer a base, porque não dá para construir sobre as outras coisas. Por exemplo, a informática é um conceito bem claro disso, né? A gente não precisa conhecer nada que teve antes, pode pegar o computador mais moderno, o celular mais moderno que tem condições de ter, ligar ele e já sai funcionando normal, certo? A língua portuguesa é a mesma coisa. A gente não precisa saber que um dia falou vós-me ser ou vossa mercê para conhecer que hoje é você e já está mudando para VC por conta da internet, certo? Matemática não, você precisa tijolinho por tijolinho. Então esse é o grande problema, mas o grande benefício. As bases são sólidas, isso não vai mudar nunca, tá bom? Seja aqui no IF, seja na UNB, na UFMT ou em qualquer outro lugar que você for, no Japão, os conceitos são os mesmos, a base é a mesma, e se tem algum furo nessa parte, precisa refazer. Eu me deparo já com isso, já há mais de 10 anos com os alunos aqui do IF. Muitos acabam desistindo porque não querem fazer esse trabalho sujo, entre aspas, né? Olha, eu preciso aceitar que eu não sei, sentar por conta própria, gastar algumas horas da vida, porque esse é um projeto de vida da pessoa, né? O curso, vocês não fazem para me agradar, não fazem, talvez nem para se agradar, mas é para ter uma perspectiva de futuro melhor para a própria família e para a pessoa, no caso, né? Então, assim, é um projeto, né? Se o projeto é terminar o curso, então, sem saber, um exemplo, somar frações ou algo do tipo, não vai para frente. Precisa realmente aceitar isso, se preparar para fazer um bom curso, porque, como eu falei, esse ainda é um curso de revisão, é um curso preliminar que tem um alto índice de reprovação, ele retém muito, vocês vão ver que há uma grande quantidade de reprovação, mesmo com temas elementares, e quando chega no cálculo, que é algo, digamos, mais parecido com matemática moderna que vocês vão ter, que por volta do ano de 1600, essas ideias, tudo isso é usado fortemente, mas tem que ser usado de forma direta, porque se for fazer essa revisão, não dá tempo para cumprir a ementa de cálculo. Então, o IF adotou por fazer essa revisão. Muitos lugares nem fazem isso, né? Já põe vocês direto no cálculo, e aí a taxa de evasão e de reprovação é maior ainda, né? Porque a pessoa não vai só ter que revisar todo o ensino fundamental, mas como em médio, por conta própria, né? E aí a gente adotou tópicos aqui de funções
porque é o que a gente precisa para o cálculo, tá bom? Então, essa fica minha dica, talvez a primeira aula que a gente tenha com mais calma, né? Se tem dúvida nessa parte, gente, se, né, por exemplo, uma aula de 50 minutos que é sobre temas de função afim, ou conceito básico de função, ele se prolongou por esses tipos de dúvidas, talvez seja o momento de fazer uma revisão, né? Ok? Alguma outra pergunta, algum outro comentário? Ok, gente, eu vou, já passei faz 10 minutos que a gente estava fazendo essa conversa, é claro que quem saiu não ficou prejudicado porque não era conteúdo. Eu vou encerrar a gravação. O Moodle está demorando mais ou menos, o Gmail está demorando mais ou menos 50 minutos para me mandar a gravação, já foi mais rápido, acho que é o fluxo de gravação. Mas ele mandando essa gravação, é o prazo de eu fazer o download, subir o vídeo para o YouTube, a internet está muito ruim hoje, e deixo o link lá para vocês, tá bom? Esse não é um link desses restritos, você pode ter acesso a qualquer momento e pode revisar a aula para a gente poder se encontrar semana que vem e fechar essa parte de funções quadráticas, tá bom? Mas desejar então, uma boa semana para vocês e a gente se encontra na próxima quarta. Obrigado a todos, viu? Obrigado pela aula e bom final de semana para o senhor também. Para vocês também, viu? Obrigado.